13 horas e 7 minutos. A gente segue falando agora da empresária que acusa o ex-marido de tortura. Ela afirma e conversou com a gente, falou ao vivo ontem ainda, que foi aterrorizada por ele durante 3 horas com um canivete. Ele passava o canivete na cara dela e deixou a mão dela amarrada, o pé amarrado. Ele chegava com um travesseiro, de acordo com o depoimento dela, colocava na cara dela, sentava em cima e ficava até ela desmaiar. Tudo isso na presença da filha de apenas 9 anos de idade, que estava na casa, na mesma casa, em outro cômodo, mas na mesma casa. A Esther conversou conosco ao vivo ontem, nós mostramos o depoimento dela lá na delegacia. O Renato, ex-companheiro dela, responsável por tudo isso, acusado por ela, ele se apresentou na delegacia e trouxe a versão dele sobre tudo o que aconteceu. Na saída, o Renato falou com o nosso repórter Marcos de Pato. Ele negou as acusações, minha gente. Ele disse que não fez terror psicológico e que a ex-companheira se cortou sozinha durante a briga do casal. Eu quero assistir com você na reportagem completa, agora na tela da massa. O investigador do 10º Distrito Policial de Curitiba ouviu nessa segunda-feira 2 versões de uma história amorosa que terminou em ódio. O depoimento dele, ele deu a versão dele, né? E daí agora deu a Esther também deu a versão dela. E agora vai para a justiça aí, para decisão judicial aí. Depois de 10 anos juntos, o relacionamento de Esther dos Santos e Renato Thiago Sá Santos acabou com muita violência no último dia 19. O investigador lembra do que a equipe policial encontrou na residência do casal, que fica a poucos metros da unidade da polícia. Prontamente a gente acabou deslocando até a casa dela, que é aqui próxima aqui. E quando chegamos lá, encontramos ela ainda estava amarrada, semi-desmaiada ali, estava quase consciente ali, e amarrada, as mãos amarradas, né? E ali a gente chamou o SAMU, que veio e deu os primeiros atendimentos para ela ali. A vítima fez o boletim de ocorrência no mesmo dia, em que relatou detalhadamente ter sido torturada. Esther afirmou que o ex-companheiro passou a noite inteira ameaçando com uma faca, dizendo que iria fazer estragos no corpo dela. E de fato fez. Ela tinha hematomas no pescoço, no braço e na mão. Segundo ela lutou contra um canivete que passou na mão dela ali e acabou cortando. Falava que ia machucar o meu rosto, cortar o meu rosto, né? Que ele sabe que eu sempre, a minha imagem, é ciúmes, né? Então ele achava que ele acabando com a minha imagem ia ficar marcado o resto da vida, né? Uma coisa que ia judiar de mim se eu tivesse um corte, tirava os meus cílios, né? Puxava os meus cílios, porque ele gosta de andar arrumadinha, né? Mas não vai mais ficar arrumadinha, não vai mais ficar bonitinha. Psicopata, não imagino o que passava na cabeça dele, se ele queria me deixar viva ou depois no final ia acabar com a minha vida. Segundo ela, Renato não aceitava o fim do relacionamento, que já dava sinais há 2 anos. Mas ele nega essa versão, ao dizer que tudo ia bem até o início deste ano, quando ela começou a se comportar de maneira diferente. E na semana anterior à Páscoa, a mulher teria dito a ele que não queria ter um relacionamento duplo. E elas estavam lá no outro quarto, 2h19 da madrugada. E eu perguntei com quem ela estava conversando, ela falou que era com uma amiga. Depois ela desconversou e falou que estava conversando com uma advogada. Mas não tem porquê uma advogada atender você 2h19 da madrugada. No outro dia de manhã, eu fui conversar com ela de novo e ela falou assim que era para mim sair de casa. Se eu não saísse de casa, eu tinha que sair por bem ou por mal, senão ela vinha à delegacia fazer um boletim contra mim para me sair dentro de casa. Que eu tinha, porque que ela não ia viver vida dupla, relacionamento duplo. Ele afirma que depois da revelação de um relacionamento extraconjugal, eles teriam se acertado. Mas na última terça-feira, Esther voltou a tocar no assunto durante a discussão. Dessa vez, em tom de ameaça, segundo Renato. Ela falou assim que se eu não sair de casa, ela ia mandar alguém me matar. Que eu tinha que sair de casa a qualquer custo, senão ia mandar me matar. Daí ela começou a me ofender com palavras, começou a me xingar, começou a me humilhar, aí começou a me soquear e eu comecei a soquear ela. E daí ela pegou no meu pescoço, eu peguei no pescoço dela. E aí o celular dela começou a receber mensagens, muitas mensagens de manhã.
de bom dia, de não sei o que, não sei o que. Sobre as acusações de tortura e agressões feitas por Esther, Renato afirma que não são verdadeiras. Ele diz que houve apenas uma briga corporal após o desentendimento entre os dois. Eu estava com um canivete no bolso, que eu fui atender a vizinha do lado, e a minha filha foi com a tonfa na mão. E daí ela deve ter batido a mão no canivete e se cortado. É isso que eu tenho a declarar. Você não chegou a agredir ela com o canivete, isso? Em momento algum. Eu estou te falando, eu estava com o canivete no bolso, que a vizinha pediu socorro, tá? Que tinha um homem em cima da casa dela. Eu fui lá atender a vizinha, tá? E daí fiquei lá com a vizinha um bom tempo, fiz um vídeo, mandei para a proprietária do imóvel e realmente tinha mesmo o vizinho do lado, estava jogando as coisas em cima da casa dessa vizinha. E eu fui lá, a vizinha me ligou porque a dona da casa passou o telefone meu para essa vizinha. E eu fui lá ajudar a vizinha, e inclusive minha filha estava junto comigo. Depois de ouvir os depoimentos dos dois, o investigador disse que o caso agora vai ser tratado pela justiça. A promotor e juiz aí vão, no que eles entenderem aí o que foi esse crime, daí vai ser julgado e vai ser tomada uma decisão judicial aí futuramente contra ele ou não sei qual que é. Aí vai depender da justiça agora, né? Tudo que foi colhido aqui, a gente mandou para a justiça e a justiça vai decidir. Para que a justiça seja feita, por isso que eu estou me expondo. Quem me conhece sabe a dificuldade de eu estar me expondo, porque eu nunca fui disso. Mas eu faço isso pela minha filha, pela minha própria segurança e até mesmo para encorajar outras pessoas. É por isso que eu estou me mantendo em pé, sabe? Mas é difícil para mim, está sendo muito difícil. Ele veio, se defendeu, falou o que queria. Nossa obrigação é, claro, abrir o microfone, dar a oportunidade para esse homem se defender. Só que nós investigamos, Renato. E nós fomos atrás do histórico policial dele, minha gente. E tem coisa lá. Tem um passado obscuro desse homem. Há 13 anos, ele foi denunciado por outra ex-companheira, não a Esther, outra ex-companheira. Ele falava para ela o seguinte, abre aspas o que está no documento, eu não vou deixar você em paz. Eu já é costumeiro, me desculpa, já é costumeiro ele ameaçar, ele agredir psicologicamente. A agressão não precisa ser apenas física. Alô, mulheres que estão me ouvindo, mulheres do meu estado do Paraná. A agressão não precisa ser apenas física. Quando começa palavra de baixo calão, xingamento, terror psicológico, isso já é agressão. Já é crime, você tem que denunciar, pode contar com a nossa ajuda, como está acontecendo aqui com a Esther. Nós demos a oportunidade para ele se defender, mas me chamou muito a atenção que no meio você viu que ele, não, a gente estava se soqueando, na palavra dele, a gente estava se soqueando, aí de repente eu vi um monte de mensagem no celular dela de bom dia, de não sei o que é isso? Aí essas mensagens te deixaram mais revoltado ainda e por isso que você foi dar soco na tua... Ele admite que deu socos, que revidou os socos contra essa mulher. Se ela foi para cima dele, eu não sei, é o que ele está dizendo. Mas que ele agrediu ela e ele falam mesmo que aconteceu. Isso aconteceu, isso é fato. Que ele deu socos nela. E aí, meu amigo, ela está dizendo que você deixou essa mulher 3 horas de mãos amarradas e pés amarrados. Ficou desmaiando ela ali na base do travesseiro e passando o canivete na cara dela. Você não conseguiu se defender com relação a isso. Me desculpa, me desculpa. Você está dizendo que é tudo mentira, que na verdade a gente só se soqueou e tudo mais. Nesse caso, eu fico com a palavra da Esther. Eu assumo uma posição clara. Me desculpa, mas eu assumo uma posição clara. Ainda mais com esse histórico policial que tem contra ele. O Douglas Bandeira está ao vivo conosco e vai trazer informações sobre isso. Ele vai explicar melhor essa situação lá de 13 anos atrás. 13 anos atrás, esse homem já tinha feito ameaças contra outra ex-mulher. Você vê a importância da nossa investigação. Porque se a gente apresenta apenas essa matéria, a pessoa pode sair com a impressão, não, mas esse é um homem inocente? São 13 horas e 17 minutos e o Douglas Bandeira vai explicar melhor essa história. Tem histórico criminal, tem passagem criminal do Renato. Eu quero que você conte essa história pra gente e explique melhor pra gente, por favor, Douglas Bandeira.
Ô Lucas, pois é, olha só, quando o Renato estava lá na delegacia, que ele se recusou a falar com a nossa equipe em primeira oportunidade, depois ele falou com a equipe de reportagem da Rede Massa, deu as justificativas dele ali, nós ficamos imaginando se ele já tinha feito isso antes, né? E aí a nossa produção foi lá, pegou o nome completo dele, nós tivemos acesso aos documentos e puxamos ali para ver se ele já tinha outro boletim de ocorrência registrado contra ele. E ele já tinha um de 2009. E esse foi registrado por uma outra namorada do rapaz e, mais uma vez, ele não se conformava ali, não aceitava o fim do relacionamento. Eu tenho uma história aqui, Lucas, que eu acabei de pegar nesse boletim de ocorrência. Eu vou contar a história para vocês aqui, lendo o boletim de ocorrência, sobre uma outra situação que o Renato Thiago Sá Santos, ele provocou há muito tempo atrás. Olha só, 2009. Relata a vítima que teve um relacionamento com o autor durante 1 ano e 7 meses. Só 1 ano e 7 meses. Que estão separados há 2 meses. O mesmo não aceita a separação e desde então vem perseguindo a vítima, seja em sua casa, seja no trabalho, em sua faculdade, enfim, e até na igreja. A vítima já fez um BO contra esse mesmo em agosto de 2009, pois sofreu ameaças de morte e que no dia 12 de agosto, por volta de 9 horas, quando estava saindo da faculdade, o autor estava esperando a mesma no portão de saída. Gente, e ao vê-la, o autor tentou arrancar o celular da mesma de suas mãos e gritava querendo saber para quem a mesma estava ligando. A vítima gritou e foi atendida pelos seguranças da faculdade que procuraram acalmá-la. Mesmo assim, o autor seguiu a vítima até o ponto de ônibus e a acompanhou no trajeto até sua casa, fazendo ameaças até a chegada. E dizia, é incrível isso aqui, se eu te pegar com outro homem, eu te mato. Estou falando aqui palavras ditas pelo Renato lá em 2009 contra uma ex dele. Além dessa palavra que ele disse aqui, além dessa frase, disse outra. Não vou deixar você em paz. Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Diante dos fatos, eles evidente foram até a delegacia, abriram ali mais um processo contra ele, um boletim de ocorrência virou também um inquérito policial. E aí tivemos mais uma vez um registro contra este homem extremamente possessivo. Ou seja, a Esther não foi a primeira vítima do Renato. Ele já fez outras mulheres de vítimas também. E fico aqui imaginando se outras mulheres também não foram vítimas e essas não registraram boletim de ocorrência. A história do Renato, Lucas, é complicada. Muito obrigado, viu, Douglas Bandeira? É muito triste a gente ter que lidar com uma situação dessa, né? Uma mulher em pleno século XXI passando por esse tipo de coisa. E ele é acostumado a manter relacionamentos tóxicos. Esse boletim de ocorrência prova isso. Relacionamento completamente abusivo, tóxico, com violência psicológica, mental, tortura mental. É isso que esse homem pratica. E aí eu li ali na nossa live do YouTube, obrigado, viu, turma, por toda a audiência na live do YouTube e no Facebook, o meu amigo Rodrigo Gonçalves falou assim, esse homem é um mal amado. Eu vou te dizer o seguinte, ele é um mal amante, é isso que ele é. Ele é um mal amante, ele não sabe amar. Ele tem sim sentimento de posse, ele acha que ele é dono das mulheres. E Renato, eu vou te dizer uma coisa, você não é dono de ninguém, você é dono no máximo do seu próprio nariz. E nem isso, porque na minha opinião o Papai do Céu é que é dono. Você tem que manter o rabinho entre as pernas agora, responder pelo que você fez, tá? Responder pelo que você fez e a gente vai acompanhar. Delegacia lá, o 10º Distrito Policial, Delegacia do Sítio Cercado é que está investigando. O superintendente Henrique conversou com a nossa equipe de reportagem, explicou muito bem, ouviram as versões, as duas versões, e vão apresentar isso agora para o Ministério Público. Nós esperamos uma resposta firme, porque se um homem desse fica livre, qual é o recado que fica para a sociedade? De que não dá nada fazer esse tipo de coisa, de impunidade. Nós estamos em cima. 13 horas e 22 minutos.